Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira temporada do podcast Livro News, um país de livros e leitores. Hoje temos o prazer de receber aqui a Luciana Gerbovich, da Escrevedeira, Ana Marta Catani, da Capivara Cultural, e com a gente também do Rio de Janeiro, Suzana Vargas, do Instituto Estação das Letras. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria já começar perguntando a vocês qual é a relação de vocês com o livro, com esse objeto que nos proporciona tantas alegrias, reflexões, comportamentos, atitudes, enfim. Como é que o livro entrou na vida de vocês e vocês escolheram o livro para fazer dele o foco do trabalho de vocês também. Ana. Vamos lá. Sabia que ele ia olhar para mim, né? Que a gente vai sempre nessa ordem alfabética, né? Obrigada, mamãe, que me deu esse nome. Ana. Bom, Fábio, primeiro agradecer a você por estar sempre abrindo esse espaço amplo e generoso de debate sobre o livro, sobre a literatura, desde a pandemia, com o Livro News no Insta, né? As nossas lives ali, confinados em casa. Você realmente vem fazendo um trabalho belíssimo aí pelo livro, pela literatura e por todo esse universo. E, bom, com relação à minha relação com o livro, eu acho que é uma coisa que vem ali mesmo de pequena, de casa. Minha mãe lia crônicas para mim e meu pai é advogado, professor de direito, então a casa sempre cheia de livros jurídicos e dos livros de literatura da minha mãe. Cresci tropeçando em livros pela casa. Por fim, me formei em direito, né? E aos poucos fui passando de uma relação mais técnica ali com os livros jurídicos, fiz meu mestrado em direito, tudo isso, mas sempre com essa ligação com a poesia, principalmente, com os livros de ficção. E aí, nos últimos 8, 9 anos, fui deixando de lado o direito e sempre ali com o livro em vista, né? E saindo da área técnica do livro jurídico para a literatura, para a poesia, e acabei transformando isso também hoje no meu modo de vida. Hoje escrevo, sou escritora, sou poeta, publiquei o ano passado um livro de poemas e também, nesse meio tempo, fundei a Capivara Cultural, aí, que é um instituto que se dedica também ao livro e a difundir o direito à literatura, né, o acesso ao livro, tudo isso. Massa. Né? Obrigado, Ana. Lu. Agradecer também, Fábio. Obrigado, uma alegria estar aqui com a Ana, Marta, com a Suzana, pessoas que eu admiro muito, e você que tem feito tanto aí pela literatura, pelo livro, por esse país, para que ele se torne um país de leitores, né? Obrigado. Leitoras. E eu não cresci numa casa com livros. Não tinha livro, mas ninguém lia, então não adianta nada, né? A minha relação com o livro foi pela escola mesmo. Me apaixonei na escola pelo livro. Cresci sem muito interlocutor. Ninguém gostava muito de livros. Ficava eu lá procurando com quem falar sobre os livros. E quando você fez a pergunta, me vieram algumas lembranças assim na cabeça. Os meus filhos pequenos uma vez perguntaram para mim se eu gostava mais dos livros do que deles. Né? E aí eu falei, não, é que filho, o sentimento pelos meus filhos é algo que ainda não foi nomeado, né? Então, não sei o que eu sinto por eles, mas não tenho o nome ainda. Mas os livros são o grande amor da minha vida. Né? E eu, uma vez, fui me tratar por síndrome do pânico, assim, uma época muito sofrida. E eu lembro que a terapeuta falou, tem algum lugar onde você se sinta bem? Né? E eu falava, onde tem livro? E ela falou, você mora perto de algum lugar? Eu falei, eu moro perto de uma livraria. Ela falou, toda vez que você achar que vai ter uma crise, vê se dá para correr para a livraria. Uma coisa boa. E eu ia. Porque quando eu entro numa biblioteca, numa livraria, enfim, lugares que tem livros, eu realmente... Tinha época que tinha Relaxa. livraria 24 horas, né? Podia voltar. Tinha? Tinha. No Rio de Janeiro tinha. Então, acho que isso explica bem o que os livros são para mim. Massa, massa. Suzana, eu queria aproveitar, Suzana, e já emendar para você uma pergunta a respeito do porquê e do como surgiu
o Instituto Estação das Letras, tá bom? Sim. Você pode emendar aí com essa sua relação com o livro. Um pouquinho, tá? É rápido, mas é rápido. Bom, a relação sempre nossa, a minha, pelo menos, é com a infância, né? Eu morei numa cidade, sou gaúcha, morei numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e eu lia muito, porque nós não tínhamos televisão, eu não conheci televisão até os 18 anos. Então, nós não tínhamos muito o que fazer. E na minha casa tinha livros, né? E a minha mãe era professora, meu pai também. Quer dizer, meu pai não era professor, mas ele lia também muito, os dois. Eu lia muito em espanhol, porque não tinha livraria, na cidade pequena nunca tem, né? Então, eu tinha que ler, desde cedo eu li muito, né? Então, assim, aquilo já entrou na minha vida, né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu aprendi a viver, a viver com a literatura. A literatura me ensinou tudo o que eu sei hoje, tudo que eu sei, o que eu consegui fazer, eu devo à literatura. Devo mesmo, assim, tá? E depois veio uma formação, que eu com 18 anos vim para o Rio, né? E aí só em 73 é que eu fui ver uma televisão aqui no Rio, né? Fiquei fascinada pela televisão, mas depois o livro ganhou, né? Que bom. Fui fazer letras, fiz meu mestrado em teoria literária, comecei logo a dar aulas em faculdades, né? E me especializei na área de leitura, quer dizer, lancei até ensaios e tal, lanço, né? Em geral, trabalho também bastante nessa área, né? Leitura, que sempre foi a minha fixação. Mas a história com as oficinas começa no início dos anos 80, eu sou uma espécie de avó, hoje em dia, das oficinas. As oficinas de criação literária e leitura. Sim. Que a Estação das Letras, ela começou assim, Estação das Letras, não era instituto, oficinas de leitura e escrita, porque eu sempre entendi que uma coisa estava ligada à outra. Sim, perfeito. Tem uma formação muito assim, né? Quer dizer, depois eu sempre trabalhei com isso. Eu fui editora da revista Poesia Sempre, na Biblioteca Nacional. Eu criei um projeto chamado Rodas de Leitura no início dos anos 90. Hoje é febre, né? Rodas de leitura, mas eu fico feliz porque virou uma coisa nacional, bacana, né? Mas entrou lá as rodas de leitura, que era como eu dava aula sempre com rodas de leitura, desde os anos 80, né? Então, assim, tudo que eu fui fazendo, né, foi, assim, acrescentando, né, com atividade, curadorias e tal, né? Então, enfim, eu escrevo também, né? Escrevo poesia, escrevo ensaios, escrevo para criança, né? E então tudo isso vai. Eu não sei viver. Tira a literatura, eu acho que não sobra nada, tá? Namorado tem que ter paciência. Porque eu só sei falar de literatura. Não é só sei falar, bobagem, sei falar de tudo, mas a literatura é um fascínio, né? Assim, uma paixão. Massa, obrigado. Ana Marta, como foi que surgiu e por que surgiu a Capivara Cultural? Então, a Capivara Cultural surgiu justamente desse fascínio, né, pela literatura que Suzana vinha dizendo aí, né? É interessante observar que eu fui uma adolescente, né, fascinada pela poesia, pela literatura, e lia Drummond, me apaixonei pelo professor de literatura portuguesa na época, e me apaixonei pelos românticos, então lia Byron, lia Álvares Azevedo, lia Fagundes Varela. E depois, quando eu entrei na faculdade de Direito, vida adulta, não, agora tem que ser sério, aquela coisa, eu fui me distanciando de tudo isso, né? Indo para uma coisa mais técnica, sempre com livros, mais livros técnicos, aí fui fazer mestrado, fui dar aula de Direito, mas eu acho que a literatura, ela tem uma energia e um fascínio, acho que a palavra é ótima que a Suzana usou, tão grande que a gente acaba, é inexorável, a gente acaba voltando a ela, né? E aí chegou um momento que a advocacia, para mim, deixou ali de fazer sentido, né? Alguma coisa desencaixou. E naquele momento eu fiquei sabendo de uma pós-graduação em formação de escritores que existe aqui em São Paulo, do Instituto Vera Cruz. Fui lá fazer a pós do Vera.
Fui aluna da Luciana, fui fazer um curso com a Luciana sobre clube de leitura. Comecei a buscar o que é um clube de leitura. Tal. E aí, depois que eu terminei essa pós, que foi um curso de 2 anos, aí que eu percebi o quanto que eu não sabia, né? Para voltar para aquele mundo de literatura e da minha adolescência, tanta coisa ainda que eu tinha que aprender, tudo que eu tinha deixado para trás. Então, foi voltando a essas minhas raízes ali, né? As crônicas do Stanislau Pontes Preto, que a minha mãe me lia, o Rubem Braga, maravilhoso. E aí eu montei um esquema com amigas de cursos livres, mas era uma coisa, não era a Capivara ainda, né? Eram cursos entre amigas. Isso foi pouco a pouco se profissionalizando, me juntei a uma outra sócia, e aí juntas montamos aí sim a Capivara Cultural. E aí foi fevereiro de 2020. Isso. O que aconteceu logo na sequência? Março de 2020, pandemia. Né? E aí eu olhei para a cara da... Ideias suspensas. Eu olhei para a cara da Juliana, a Juliana olhou para minha cara. O que a gente vai fazer? Fecha, né? Acabamos de abrir, vamos fechar, né? Mas, enfim, a gente não fechou. Conseguimos fazer os cursos, migrar para o online. E aí, agora, no ano passado, nós fizemos um novo movimento que foi migrar para o terceiro setor, junto com um grupo de 8 escritores, poetas, pesquisadoras. Nós montamos realmente um instituto, uma organização da sociedade civil, que o pessoal fala ONG, né? Mas a ONG é uma sigla, é uma gíria, né? E estamos agora nessa luta aí, tentando viabilizar no terceiro setor, seguindo os passos aí, né? Inspiração da Suzana, né, Suzana? Que já é um instituto lá na Estação das Letras, né? E para tentar viabilizar realmente que os cursos eles sejam mais acessíveis, principalmente. Existe uma barreira econômica, né? Depois acho que a Lu pode falar um pouco disso também, lá na Escrevedeira, mas existe uma barreira de acesso econômica seríssima, né? Para os cursos livres. Sim, sim. Né? Lu, e a Escrevedeira? A gente sabe que parece que tem uma história aí de você sair correndo atrás da Suzana. Como foi isso? Eu falei, a Suzana, ela não vai lembrar, mas teve uma Tem flip. essa inspiração, viu, Luciana? Oi? É bonitinha essa inspiração, é muito linda. Vou guardar, assim, no coração, Que viu? bom que você gostou, porque eu saí, eu paquerava na Estação das Letras aqui de São Paulo, lá no Rio. A gente queria tanto um negócio assim, também advogada, né, Ana Marta? Também, né? Eu tive uma vida, eu sou formada em comunicação social, tive uma vida como produtora de televisão. Depois fiz direito, tive uma vida como advogada. Temos esse passado em comum. Mas a é um literatura passado, sempre ali, né? mas é um passado bom. Eu não sou daquelas advogadas arrependidas. Não né? sou, não. É bom. Eu falo bem da Várias advocacia. experiências na mesma vida é bom, Sim. né? Ajuda. Não, eu gosto muito do direito. A advocacia acho sofrida, O direito, mas eu gosto muito do direito. E agora eu falo, eu tô com o direito à literatura. Agora Sim, essa é a minha luta. Ótimo. Né? E aí é isso, eu vi a Suzana uma vez na Flip, eu fui lá atrás, falei, eu sou de São Paulo, eu queria muito montar um negócio com você em São Paulo, ser sua sócia em São Paulo, falei alguma coisa assim. Ela falou, vamos conversar, enfim. Mas eu falei, a Noemi Jaffe estava em São Paulo mais perto, fomos para a Escrevedeira. Mas eu nunca pensei muito, acho que assim, quando eu era criança, lendo, né, com também os livros ali, acho que eu nunca pensei muito em quem escrevia os livros. Ainda que fossem escritores lá na escola, conversar com a gente, mas não... Enfim, aí eu vim para São Paulo, fiz faculdade aqui, e eu vi uma vez, estava numa livraria, eu vi um cartaz de oficina de escrita criativa. Eu falei, o que será que é isso, né? E eu sempre gostei de escrever redação, né? Aquelas redações que a professora tinha que pedir para parar de escrever. Luciana, não é para, né? A coisa tem que ter fim. E eu lembro eu fazia muito diário de personagens. Eu criava personagens e fazia os diários. Minha mãe uma vez achou, mas o que é? Achou que era, sei lá, louca, né? Falou, o que é esse diário? Eu falei, não, mãe, não é meu, é de alguém que eu criei, né? Enfim, aí eu vi esse anúncio, eu lembro que eu liguei, era a Carla Caruso. E eu falei, o que é isso? Oficina de escrita criativa, literária? E ela falou, é para quem quer escrever literatura. Isso existe? Né? Aí eu falei, será que eu vou achar minha turma? Né? Ela falou, vai, gente que gosta de ler e escrever literatura.
Fui fazer, achei minha turma mesmo. Então, e aí fiz oficina com a Carla, fiz com o Marcelino, Assis Brasil, enfim. Aí fui conhecer a Noemi Jaffe, fazendo as oficinas com ela. Aí eu realmente achei minha turma, né? Entendi. Aí eu lembro da Carla, foi a primeira pessoa que falou: você escreve muito bem, mas você escreve redação de escola, né? Eu falei, né? Enfim, então conheci a Noemi, fiquei muitos anos fazendo aula com a Noemi, achei ali os escritores, enfim. A nossa tribo, achei, né? Isso é muito importante, achar a nossa tribo. Isso mudou minha vida completamente. Assim, total. Fiquei muito minha mais também. feliz. E a Noemi, ela idealizou, ela alugou uma sala numa casa aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e chamou de escrevedeira. E ela dava as oficinas lá, e era uma salinha numa casa. Sim. E um dia eu falei para ela, puxa, o dia que essa casa vagar aqui, hein? Eu tô sempre procurando sócia, Suzana, você tá vendo, né? Olha só. Eu vou atrás. Aí eu falei, o dia que vagar essa casa, a gente podia ampliar, hein, essa escrevedeira aqui. Aí até parei de fazer aula com ela, sei lá, 1, 2 anos, onde ela me ligou. Falou, não sei se estava falando sério, Lu, mas a casa vagou. Vamos ampliar a escrevedeira? Então, aí, isso faz 6 anos, né? Foi em agosto de 2018 que a gente inaugurou a escrevedeira do jeito que ela é hoje, com uma casa, essa sede na Vila Madalena. E veio a pandemia, né? 2020, passamos para online. E hoje a escrevedeira é uma empresa, mas uma empresa com um objetivo aí bem social, né? Como a Ana Marta falou, esse cuidado, né, de a gente conseguir, os cursos são pagos, enfim, mas tudo que a gente consegue oferecer de bolsa parcial, enfim, um monte de coisa a gente pensando para que cada vez mais gente venha, né, cada vez mais gente consiga fazer. Acho que a escrevedeira tem esse propósito assim bem claro, assim, a gente vive um pouco dela, né? Mas não só dela, porque não dá, mas a gente abre mão de muita coisa para poder, eu digo a gente sócios, né? Para poder fazer com que mais gente venha. Pode falar. Pois eu ia falar, tá? Eu acabei não contando como é que a estação surgiu de uma vocação, né? Da paixão, como eu falei, mas ela teve quer dizer, eu trabalhei, por exemplo, na primeira oficina de criação literária do Brasil, que foi a OLAC, Oficina Literária Frânio Coutinho, aquele historiador, né? De literatura, né? E comecei a dar oficina de poesia lá em 81, olha só. Nossa. E fiquei até 92, mais ou menos, quando eles fecharam. Eles fecharam e aí os alunos começaram a me procurar porque queriam continuar as aulas e tal. E eu, então eu vou dar aula na casa de vocês. Nessa época, eu tinha outro emprego, eu dava aula em faculdade, eu trabalhava na Biblioteca Nacional já, né? Mas as oficinas eram, né, eu adorava fazer aquilo, mas eu detestava ir à casa dos alunos. O pavor de fazer aquilo, virava coquetel, sabe? Aí não dá. Gente fritando ovo, a imagem isso é uma imagem, nunca ninguém fritou ovo, né? Mas a impressão que eu tinha é que eu vi um ovo frito na cozinha e que não ia dar, né? Então, eu resolvi abrir um espaço, né? Na cara e na coragem, tá? Sozinha, sem rede, e não tenho rede até hoje, gente, tá? A estação funciona sem rede, não tem nenhum financiador. São 30 anos agora em 2025. Ai, que 30 incrível, anos? que incrível. Que maravilha, Incrível. parabéns. A Parabéns. gente fazer uma festa. Que coisa bonita. Então, foi assim que surgiu, né? Assim, levando móveis da minha casa. Foi uma coisa muito... Os alunos, que já eram alunos meus das oficinas, também me presentearam com um monte de coisas, e assim se formou quase como uma comunidade. É uma comunidade a estação. E aí depois, claro, rolaram-se os tempos, né? Quando chegou a pandemia, no ano da pandemia, nós estávamos fazendo 25 anos de estrada.
um espaço com uma pequena livraria lá dentro, tudo, sabe? Livraria utópica, só de literatura, tá? Só, tá? Então, aquilo eu precisei fechar, porque eu não aguentei, né? A pandemia começou em março, quando foi em novembro, eu tive que fechar o espaço físico. E aí, enfim, agora a gente está pensando até em retomar, mas aí tem que ser uma coisa bem devagar, porque foi duro fechar aquilo. Sim. Foi uma história de 25 anos, né? E agora a gente está online e está agora se mexendo para ver um espaço físico, né? Para poder... Os alunos pedem muito isso, alguns alunos... Agora também se ampliou muito o público, né? Porque tem gente de tudo que é lugar, né? Do mundo, né? Essa é assim, ironicamente, a pandemia nos trouxe essa beleza de a gente poder falar, né? Assim, tá numa sala online, mas falo tantos sotaques diferentes, gente do país inteiro, e a gente escuta tanto isso, né? Assim, que é isso, quantas cidades, na minha cidade não tem biblioteca. Né? Não tem, imagina, livraria, e essas pessoas, eu lembro que quando foi voltando da pandemia, quanta gente falava, não nos deixem aqui sozinhos, né? Tipo, não tira do online, porque é isso, a gente vai achando esses interlocutores, essas pessoas com quem a gente pode falar dessa paixão, né? Isso. É um mundo, né? Assim, é um mundo de língua portuguesa e até espanhola, e entra gente, sai gente. Mas também tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar aqui, né, com relação aos cursos livres, né, que é, ao mesmo tempo, não sei se vocês pensam igual, mas eu acho que a linha de vocês é parecida com a minha, ao mesmo tempo que se ampliou, também se ampliaram, quer dizer, ampliou o número de espaços oferecendo, e algumas iniciativas assim meio duvidosas, assim, oferecendo, assim, se transformem num escritor em um mês, né? Sim. Então, isso tudo, assim, e aí tem uma questão, né? Porque eu acho que, quer dizer, continuo na mesma toada de 30 anos atrás, embora saiba que o mundo evoluiu e tentei evoluir com ele, né? Mas a gente sabe que não é de uma hora para outra, que as pessoas se transformam em escritores, e a estação sempre a proposta antes é a leitura, antes, sabe? Porque a minha formação é essa, né? Acho que por trás de um grande escritor existe sempre um leitor maior ainda, sabe? Então, hoje as pessoas, quer dizer, em geral, leem pouco, já acontecia isso desde sempre, mas leem pouco, mas elas querem escrever, elas querem fazer livros, elas querem, que é um desejo genuíno, mas tem um preço a se pagar, né? E isso, assim, a preocupação da gente, né, nas oficinas, tanto, né, nas oficinas principalmente de escrita, né, é tornar isso bem consciente para quem nos procura, né, que tem um preço, que não sai escrevendo. Né? Como é que vocês veem isso? Totalmente, né? Totalmente. Essa relação entre leitura e escrita que Suzana colocou aí, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. E o que a gente vê hoje é realmente muita gente querendo escrever, mas sem essa consciência de que a leitura, eu não sei se vem antes ou vem junto, mas não dá para você, quando você pensa numa oficina de escrita, você tem que pensar necessariamente na leitura. É como falei aqui para vocês, eu fiz uma pós-graduação em formação de escritores, antes de montar a Capivara Cultural, antes de pensar em qualquer coisa, eu fiz um curso de 2 anos, nível de pós-graduação no Veracruz. O Instituto Veracruz hoje montou uma faculdade, é o primeiro bacharelado do Brasil em formação de escritores. Muito bacana. Acabaram de montar... divulgaram até na Feira do Livro também. Com o MEC, com tudo, incrível, Suzana. Então, para vocês verem o nível de seriedade desse trabalho. E essa é uma preocupação nossa lá na Capivara Cultural também. A gente procura ter cursos, é claro, a gente tem cursos livres de 8 horas aulas, que é o famoso curso mensal, curtinho, que é para a pessoa, né, despertar ali para ter algum gatilho criativo ou estudar, aprofundar alguma questão específica, mas a gente sabe que não é de uma hora para outra que se vira
escritor, né? Então a gente procura investir também em cursos mais extensos. A gente tem lá cursos e oficinas, né? Cursos e oficinas. A gente tem lá o Laboratório de Poemas, por exemplo, que eu ia dar, só para dar um exemplo rápido, que é um curso de 8 módulos, é um curso anual, que começa desde as primeiras noções de poesia, desde a estrutura do poema, que é com o Dirceu Vila. Isso. Não sei se Suzana conhece Dirceu Vila. Conheço, Dirceu já participou dos concertos de poesia da estação. Com certeza, Dirceu Vila cara de responsabilidade. Bom. É um cara seríssimo. Então, e a gente tem esse curso, que é o ano inteiro, e é uma luta realmente, porque a gente dá bolsa de estudos, faz desconto, faz tudo o que é possível para os alunos ficarem, mas existe essa questão, né, do preço, do custo. É difícil a pessoa poder bancar um curso anual de escrita poética, né? Sim. Então, mas a gente procura... Estamos firme na luta, né, Lu? Qual é a principal dificuldade que vocês enxergam nessa formação do público de vocês? Quem quer falar? Luciana, né? Fala, Lu. Na formação, se diz para escritor? Não, na formação do público de vocês, para quem vai fazer as oficinas e as atividades. Porque, às vezes, talvez tenha algum curso ou oficina que não tenha aquela adesão imediata e que você precisa ver ali como é que vai dosar a atividade, enfim. E como é que vocês fazem para formular essas propostas desses cursos de modo a que tenham um público garantido, por exemplo? Fábio, público garantido não tem. Não tem, nunca, né? Não. Pelo menos na escrevedeira, não. A gente sabe alguns nomes, né? Alguns professores que a gente sabe que pode atrair mais, né? Mas público garantido em curso livre de literatura. Difícil, né? Não sei se Suzana, que está nessa estrada há mais tempos, ela está rindo lá. Quase chamando um a um, assim, sabe? Na unha, assim. Eu gostaria de saber, eu pago para saber esse segredo. Assim. A gente, inclusive as pessoas que estiverem escutando esse podcast, se tiverem respostas a esta pergunta de Fábio, escrevam para Capivara, para escrevedeira, porque a Suzana falou, prestação das letras. Ninguém lá vai escrever. Ninguém vai se tornar escritor em um mês. Não. Ninguém vai publicar livro em um mês. Então, eu acho que tem isso, assim, a gente vai... Eu falei, né, que quando essa primeira professora minha lá, essa mestra, essa escritora que falou, você escreve bem, mas você escreve redação. Porque a gente ouve tanto, né? Tem um monte de gente que fala, Luciana, eu preciso te contar minha história, que minha história me daria um livro. Eu falei, mas qualquer história dá livro. Toda a história dá um livro. Essa caneca aqui dá um livro. Porque literatura não é a história que você vai contar. Como diz o Cortado. Literatura é como você vai contar essa história. Uma ida à banca de jornal dá um livro. Dá um livro. Posso escrever um livro de cada pessoa. Né? Achar um negocinho ali, é isso. Então, acho que quem vem, né, pensando que é isso, eu nem sei se tem alguém que chega ao ponto de achar que, nossa, vou publicar um livro e vou ganhar dinheiro. Gente, isso não existe. Né? Se está pensando nisso, não tem. Né? Mas tem a coisa do best-seller, não tem? Tem as pessoas que querem... Então, aí, sei lá, né? Uma coisa mais... que tem uma forma... Não vai ter. Acho que, então, quando as pessoas chegam e entendem que é muito trabalho, é escrita, e é reescrita, e é frustração, e é aguentar crítica, e é ouvir a leitura do outro, e você jogar fora um monte de coisa que você escreveu, e você aprender a desapegar, né? Aí eu acho que é isso, assim, a gente, então... E leitura, e né? muita leitura. Muita leitura, eu não sei, quem faz música não ouve música? Isso. Não tem, como é que eu me alimento daquilo que eu vou? Acho que tem pôr pra dentro pra gente ir achando o nosso, né? Então... Entender o que as outras pessoas estão escrevendo também. No nosso caso, no meu caso, por exemplo, que escrevo poesia, existe uma coisa que é você também ler os seus contemporâneos, né? Além de ler todo mundo que veio antes de você, ler os contemporâneos, entender o que está rolando ali naquele momento entre os poetas que estão escrevendo aqui, agora. Né? Então, é um trabalho
espaço e de tempo, né? Além de você ler lá, sei lá, Safo, né? E vir lá desde os gregos, mas também o que está escrevendo agora? A Angélica Freitas, a Marília Garcia, né? Suzana Vargas, né? Eu queria falar uma coisa com relação a essa questão, né? Das pessoas que entram. Primeiro tem um fenômeno que vocês todas devem saber disso. Entra um número X de alunos e eles vão saindo. Sim. Porque eles pensam justamente isso, que eles vão chegar lá e que o professor vai dar uma fórmula e que eles vão escrever e que vão dizer que está maravilhoso e que pronto, está maravilhoso, então já pode publicar um livro na esquina. Tá? Em geral, tá? Hoje as pessoas estão mais conscientes até, mas em geral acontece isso, vão saindo. Isso é um problema nos cursos livres, é ou não é? É um problema, porque enfim, para mim sempre foi, né? Você tem uma receita, vamos falar em negócios, né? A receita não, ela ir diminuindo, né? Você contrata um professor. Essa instabilidade, na verdade, da receita, você não tem uma receita estável, né? Agora, onde que eu quero chegar? Isso faz parte da nossa história da estação, tá? Assim, nem todo mês a receita é a mesma e você está sempre... É um ato de amor, né? Não, gente? Olha, muito amor. E aí, o que acontece? Ao longo dos anos, né, eu sempre quis, percebendo a forma como as pessoas chegavam e querendo escrever, e muitos... Olha, eu tive assim, a quantidade de gente... na Estação das Letras, que foi assim, que tem prêmio Jabuti, prêmios em geral. Hoje os prêmios, teve uma época que não havia tantos prêmios, mas hoje também tem muitos, né? Então eles se realizam muito através dos prêmios. Mas eu, percebendo isso, foi que eu criei agora já vai para o quarto ano, quarto ano, tá? A formação literária para escritores. Não é uma formação longa, é uma formação de menos de um ano, tá? Mas onde nós temos matérias, tá, que interessam. Eu acho assim, escrever, como eu falei, não é sair escrevendo. Você tem que ter tanto leitura. Você quer desenvolver um gênero, quer ler romance? Leia romance. Quer ler poesia? Leia muita poesia. Clássica, contemporânea, leia. Não é para imitar ninguém, nem sair escrevendo a moda de João Cabral ou de quem seja, mas é para você até buscar, né, desenvolver a sua voz, né? Então, mas assim, não é só a questão da leitura do gênero. Tá? Eu acho que um poeta tem que ler prosa, para a poesia, para o poema dele ficar um pouco mais carnudo. Tá? Isso é uma professora de oficina de poesia que fala com mais carne, né? A carne da prosa. Tá? E, ao mesmo tempo, ele tem que ler de tudo. Tem que saber que, por exemplo, uma das nossas matérias, que é muito legal, que é a história do livro e da leitura, tem que ter uma noção de que o livro não começa com ele. Tem que ter noções mínimas de história da literatura brasileira. Também para saber que ele não é o único que está começando a história. E assim por diante vai, nós temos matérias, né, fixas e obrigatórias, digamos, né, e eletivas, as partes práticas e outras eletivas que as pessoas vão fazendo um número de horas. É muito interessante, porque as pessoas começam nesse curso a se dar conta do que universo é esse universo da literatura, que é o que falta em quem chega numa oficina achando que vai ganhar de presente, né, um livro. Né? É um universo, né? Essa palavra é boa que a Suzana usou. Suzana, e essa formação é com você, com mais quem? A gente queria saber. Vários professores, tá? São vários professores. A gente tem, assim, um elenco, porque você veja, nós temos as matérias gerais, né, que são módulos curtos, mas são necessárias, né? E também as práticas que duram o ano todo, né? A prática de texto, a prática textual, né? Então, assim, são muitos professores, e tem as eletivas também. E tem também matérias de mercado editorial, para a pessoa também entrar e saber que o livro é um negócio. O livro não vem voando para na mão das pessoas. Eles entram lá sem saber que um autor tem direito a 10%, que é pouquíssimo, mas é o que é. É a realidade da editora, né? A gente tem que entender de mercado editorial
para poder pensar em ser escritor também, senão você vai começar a fazer o que acontece. Muito editor faz contrato, não cumpre, não paga direito autoral, sabe? Se você tem uma completa ignorância desse... É um universo. Sim. Então, por isso que a estação lançou. E agora nós estamos no meio do ano, né? No meio do ano para o final, já está terminando uma turma, né? E tem professores, a gente trabalhamos com muitos professores de excelência, eu posso dizer, tá? Com certeza. Sim. Com certeza. Buscar, tanto nas universidades quanto nas matérias práticas, os próprios escritores, e tem saído coisas maravilhosas, viu? Realmente... eu acho que uma das... Você falou tem saído coisas maravilhosas, acho que uma das... Saído coisas não, resultados. Resultados, sim, resultados, era disso que eu ia falar. Eu acho que uma das coisas que mais me deixa feliz, porque, sei lá, não sei vocês, mas tem dias que a gente acorda de manhã e fala, não, o que eu estou fazendo? Vamos parar com esse negócio. Vou voltar para a advocacia, porque lá pelo menos eu ganhava o dinheirinho. Mas eu acho que... por que a gente não larga, né, Lu? A gente tem retornos maravilhosos aí de alunos, inclusive, publicando livros. Eu recebi agora, semana passada, de uma aluna nossa que acabou de publicar um livro com uma dedicatória linda, dizendo que a capivara meio que salvou a vida dela na pandemia e que esse livro só existia pelas aulas que ela fez na capivara. Então... em prantos fiquei, né? Então, eu acho que cada livro desse, cada aluno desse que publica um livro, que manda pra gente com uma dedicatória assim, carinhosa, é o que, no fim, faz valer a pena, né? Mas mesmo além disso, né, Ana, não precisa nem publicar, né? Não, acho que a leitura o que acontece Sim. quando a literatura entra na vida das pessoas, né? Quando ela tem esse acesso, quando ela passa a ler, né? Mais, e ler todo dia, e escrever, e falar se vai publicar, se não vai. Isso... Mas o que acontece quando... Porque a gente já falou aqui desse direito, literatura como esse direito, né? Humano, assim. Então, e que é tão negado. A gente está num país onde a maior parte não tem acesso mesmo. E hoje eu escuto muito, às vezes a gente fala, mas hoje também todo mundo quer escrever, todo mundo acha que pode escrever. Eu falo, mas deixa as pessoas. Claro. Se vai ficar, se não vai ficar, é bom, não é bom, vão gostar, não vão gostar. Aí só é o tempo que vai dizer, né? Mas por que é só para poucos? Sabe? Acho que as pessoas, a gente conseguir... bom, ler isso, assim, a gente, né? Eu com os clubes de leitura eu vejo o que acontece quando a gente se torna leitor, né? E aí quando a gente consegue escrever, a gente consegue pôr no papel, sei lá, as nossas alegrias, nossas dores, nossos sonhos, seja lá do jeito que for. Né? Mas acho que colocar isso no papel é muito transformador para melhor, né? Porque a gente dá para transformar para pior também, né? Para melhor. E aí essa questão de vai ser publicado, não vai. Acho que tem muito espaço hoje, né? Sim. Eu sou dessas de vai atrás, né? Enfim, e aí cada um acha aí o seu caminho, o livro acha seu leitor ou não acha, mas eu fico meio chateada, assim, quando eu escuto, agora todo mundo quer. Eu acabei de publicar um romance, tem tanta coisa boa já para ler, por que eu vou me meter a publicar um romance, né? Enfim, quero lá, é isso, quero colocar no mundo essa história que eu escrevi. Pronto, o que vai acontecer com ela, não sei, né? Mas que bom que tem mais espaço hoje. Que bom que tem mais gente vindo, né? Deixa o tempo dizer, é isso, não é... Quer ser uma coisa bacana mesmo, parruda, vamos estudar. Vamos estudar, vamos ler, vamos trabalhar. Mas você falou bem, viu, Lu, essa coisa da publicação. Porque eu falei da publicação e você emendou muito bem. Porque não é necessário, de fato, publicar. Muita gente chega aos cursos livres com essa ideia na cabeça de que, quero publicar, quero sair, quero... O Marcelino Freire que falava, tem gente que chega na oficina pensando que vai servir no coquetel de lançamento. Nem escreveu nada ainda, mas está pensando no coquetel de lançamento. Vamos escrever primeiro. Exatamente. Então, às vezes, a gente também dá gosto de ver, né? Os alunos que começam uma pesquisa, que começam um processo de investigação,
meditação, a leitura, né? As rodas de leitura que Suzana mencionou aí, que é uma outra coisa que a gente faz também lá na Capivara, essas rodas de leitura. Tudo isso é muito transformador, né? Tem uma coisa que eu acho que a Luciana estava falando, que eu me lembrei, assim, é que, como você falou, não pode ser para poucos, né? Não pode ser para poucos mesmo. Até porque a escrita ela é uma expressão importantíssima, né? E ela é fácil, né? Basta um lápis e uma caneta e você já tem. Agora, a leitura, ela é transformadora da vida da pessoa. Ela muda. Eu encontro, às vezes, pessoas na rua que vêm me falar, assim, isso você vê, são muitos anos, né? Então eu saio aqui, as pessoas me conhecem um pouco aqui, assim, quem trabalha com isso, né? E vem me falar, às vezes, assim, olha, você não sabe como... Aí eles já se referem ao espaço, né? Como a Estação das Letras, ela deu sentido à minha vida, e como a leitura, e alguns como a escrita, e como aquilo... Então, assim, porque vocês sabem, né, que dá muito trabalho isso que nós estamos fazendo. Muito trabalho, porque é aquilo, às vezes é enxugar gelo, você vai por aqui, não, né, e é isso, são 30 anos assim. Não, Suzana, enxugar gelo. Tem uma história, você estava falando, eu lembrei de uma história que eu acho tão bonita. Desculpa, eu te cortei. Eu fiz uma época um clube de leitura num hospital aqui de São Paulo, no Hospital das Clínicas, na área de geriatria. E um dia o diretor da geriatria veio me procurar e falou: Luciana, o que acontece nesse clube de leitura? Que ele falou: tenho pacientes que estão aqui com a gente há anos e tem alguns que vieram me falar que não estão mais tomando os remédios para dormir. Eu perguntei por quê e eles falaram: porque agora a gente lê. Eu acho isso tão maravilhoso. Aí esse diretor, eu falei: vem um dia, participa com a gente, né? Porque ele falou: mas o que vocês fazem num clube de leitura? Porque é isso, as pessoas estão lendo todo mês pelo menos um livro, indo lá conversar sobre a leitura. E ele participou de uma conversa, ficou lá quieto ouvindo. Ele terminou com os olhos assim, saltando água, né? Porque isso, é muito simples, mas é tão poderoso aquilo de você poder entrar num livro e depois conversar sobre isso. Então, o que a literatura faz quando entra na nossa vida, né? E esses depoimentos, eles dão assim, você pensa que não está acontecendo nada, às vezes você não está presente em tudo, né? Então, de repente chega alguém e fala, aí você diz: vale a pena, né? Você diz assim: que bom, né? Vale a pena toda essa coisa toda, né? E acontece muita coisa ao redor do trabalho de vocês. Uma delas é, por exemplo, a oportunidade aberta para escritores e outros profissionais do livro de também exercerem atividades formadoras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa parte. Eu vejo que né, isso, um escritor no Brasil não dá para viver dos livros, né? Pode viver da escrita, mas só dos livros, acho que são pouquíssos, né? Talvez o Paulo Coelho, né? Olha, viva de direitos autorais. Então, a gente vive tanto ali com eles, e é isso, vai vendo a importância de aqueles que gostam também, né, de ministrar oficinas ou cursos, a importância desses espaços, né, de poder estar falando da literatura, poder estar em contato com gente para falar de literatura, para escrever, enfim, para ler, para estudar. Mas pela Escrevedeira passam muitos escritores, né? A gente muda a programação nossa praticamente mensal, tem as oficinas longas ali, cursos longos, mas todo mês está mudando. E é isso, né? Capivara, enfim, eles dão aula em vários lugares e a gente ouve, né, e percebe a importância desses espaços também para ser mais um, eles não estão saindo da literatura, né, ainda estão, e sendo lidos, e lendo, e acompanhando, e é mais um espaço aí que está nesse universo, né? Aí
Acho que isso é aí, né? Você não precisa fazer algo fora da literatura. Acho que tentando profissionalizar mesmo isso, né? Uma coisa que era muito amadora, porque às vezes eles faziam os escritores davam aula em casa, Sim, né? sim. E acho que tanto a Estação das Letras, como Escrevedeira, como nós na Capivara, a gente fornece toda essa estrutura, esse acompanhamento, material de apoio, e se cria ali uma valorização da profissão de escritor, de professor, de oficineiro, né? Muitos chegam para a gente e perguntam, falam, tudo bem, eu dou aula para vocês na Capivara, mas tudo bem dar aula lá na Escrevedeira? A gente fala, gente, pelo amor de Deus, manda um beijo para a Luciana e para a Noemi, não tem nenhum problema, Sim. que isso. Claro. Acho que quanto mais espaços, né, e quanto mais oferta de cursos, melhor, né? Porque os cursos são... Eu ia só colocar uma coisa que eu acho que é legal falar, que é a importância dos cursos livres como complemento na formação acadêmica das faculdades, né? A gente tem muito lá alunos de letras, né? Vocês devem ter também, que chegam frustrados, porque falam, eu fui fazer faculdade de letras porque eu quero escrever, e cheguei lá, não tem nada de escrita na faculdade de letras, ou eu quero traduzir, eu quero escrever, e isso é uma questão. Né? Então a gente atua ali nessa coisa dessa formação complementar mesmo ali do escritor. Agora o Veracruz, né, lançou aí a faculdade, o bacharelado, mas é recentíssimo. Né? A gente não tem uma faculdade de escrita no Brasil. Isso. Suzana. Eu queria acrescentar alguma coisa assim, né? Eu acho que os nossos espaços, né, eles são uma oportunidade, quer dizer, para as pessoas que não têm a formação em letras, que não estudaram, que tem outras profissões, né, e que desejam entrar nesse universo da literatura. Então, ele é uma janela para isso, tá? Sem aquele compromisso, digamos, acadêmico, porque é importante a academia, eu não estou negando a importância da academia, mas ela, em geral, porque precisa, inclusive, você tem que ter tem que municiar os professores, em geral, infelizmente, a letras até hoje fica formando professores, mas podiam ser assim grandes editores, né? Você teria assim um universo enorme do livro para, né, para trabalhar. Mas então eles, na verdade, a academia acaba se transformando para quem deseja escrever, tá? Talvez, e por isso que os alunos chegam com essa queixa, né, com uma formação muito teórica, histórica. Vejam que há pouco eu defendi a necessidade da história da literatura. Tá? Eu defendo a história, você saber, digamos assim, os instrumentos da criação literária, tá? Mas há letras, eu fiz teoria, mestrado em teoria literária, ou seja, eu sou uma pessoa do mundo da teoria, tá? Mas eu acho que o meu lado mais escritora fez eu tentar um equilíbrio entre essas coisas, né? E eu acho que os espaços nossos, eles têm essa condição, né, de oferecer esse universo sem um compromisso de defender uma tese em não sei quem, se especializar num determinado autor, em vez de se preocupar com a sua criação, com o seu trabalho. É um complemento, né, Suzana? Complemento à academia, de fato. Né? E aberto a todos. Sim, aberto a todos. Aí salta os muros da universidade, da letras, e vai para o mundo, né? Guimarães Rosa era médico, gente. Assim, o exemplo mais assim, né? Enfim, outros engenheiros, enfim, tá assim. Então, os advogados, essas pragas, né, que estão por toda parte. Quantos os advogados adoram literatura? Os advogados adoram literatura, estão por toda parte. Gostam, sim. Psicanalistas, a gente tem tido muitos alunos que vêm da psicanálise, psicólogos, psicanalistas também buscando a literatura. Tem de tudo, gente. Como é que vocês enxergam, como é que vocês estão vendo o alcance do que vocês fazem com as possibilidades aí de não ter fronteira, com os cursos sendo virtuais, as oficinas todas podendo ser online? Como é que
Como é que vocês, a partir daí, definem o que vocês vão oferecer e como é que vocês estão vendo a resposta do público, esse público variado, que pode ser do país inteiro, do mundo inteiro? Acho que a gente pensa muito... É isso, a gente pensar fora desse, né? Rio, São Paulo, Minas e o Sul, assim, Sim. né? Acho que tem uma coisa de a gente pensar muito, primeiro, quem vem dar aula fora desses estados, Sim. né? Cadê? Uhum. Cadê os escritores nordestinos, Sim. do norte, centro-oeste, né? Eu sempre penso, quem nós estamos lendo também, né? Tô lendo gente que escreve no país inteiro, né? Como é que eu tô aqui muito viciada aqui nessa região, então a gente trazer essas pessoas para darem aula, né? Mas acho que tem uma mudança, pelo menos aqui, tô falando aqui de São Paulo, a gente vai, vamos pensar, tá pensando, São Paulo, Rio, eu falei, gente, cadê? Vamos olhar quem... os professores da USP. Cadê a UFBA? Cadê a Federal da Paraíba? Alagoas. Cadê essas pessoas? Estão aí. Sim. Por que a gente não pensa aqui em São Paulo? Né? Tô falando, a gente aqui, escrevedeira, que eu toda hora falei, gente, esse mapa é grande. Vamos... E tem conseguido, Lu, trazer gente de fora para fazer, já que pode estar em qualquer O lugar também? online dá, né? É. A gente agora, online, a gente ganhou isso, porque a gente não tinha condição de trazer professor Claro, de é. fora de São Paulo para dar É. aula, né? É. Então isso a gente consegue, mas sempre pensando também como a gente chega para os alunos, né? Como Sim. que a gente conversa com outros estados, como que a gente... São Paulo é gigante, a escrevedeira está num bairro aqui que é a Vila Madalena. Gente, é muito fácil eu ficar falando só com a Vila Madalena. É. Eu falo aqui com 4, 5 bairros. Então, mesmo em São Paulo, como é que eu converso com a Zona Norte, né? Agora no online. Então, a gente está sempre buscando como que a gente... Porque tem... Se as pessoas ainda não sabem que a literatura é boa para a vida dela, é que elas só não sabem ainda, né? As pessoas ainda não acharam isso. Então, eu acho que principalmente por meio dos professores, a gente buscar esses escritores, né? Buscar esses professores de outros estados, para ver se também com eles se venha os alunos, mas a gente está sempre também tentando chegar e brasileiros fora do país. Sim, também, e claro. outros países de língua portuguesa. A gente consegue agora, né, falar com um professor de Angola, Sim. Portugal, Moçambique. Então, a gente está sempre buscando. Com o radar sempre ligado, né? Ana? Isso que a Lu falou é muito importante, realmente, sair da nossa bolha aqui, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, né? Buscar professores do Ceará, buscar professores lá de Pernambuco, de Alagoas, de todos os cantos aí, né, do Brasil. E uma outra coisa que a gente pensa muito lá também na Capivara, a gente tem um programa que é o Preta Palavra, que até Fábio conhece bem, Carol. com a nossa parceira Carolina Casati, do Encruzilhinhas. Então, esse é um programa que a gente já está fazendo 4 anos já de existência. A gente pensa também, além de tudo isso que Lu acertadamente falou, a gente pensa muito no tema. Né? Então, vamos abrir os temas e vamos falar, no caso do Preta Palavra, a gente fala de literatura negra, de literatura afrodiaspórica e traz mulheres pretas para dar aula e também para falar de mulheres pretas que escrevem. Então, falamos desde Conceição Evaristo, que é a nossa hoje deusa, a escritora brasileira, uma das mais conhecidas, mas vamos falar de Toni Morrison, vamos falar da Luciani Aparecida, que estava aí na última Flip, vamos falar das meninas que estão escrevendo agora, da Natasha Félix, dessas poetas aí maravilhosas, a Luísa Romão, que ganhou o Jabuti. Né? Tem muita coisa para fazer. Você vê como é muita coisa, quer dizer, tem o aspecto geográfico, tem o aspecto racial, de gênero, né? Tem esse algoritmo que atrapalha tanto a gente, né? Porque a gente faz, paga lá o algoritmo para tentar atingir esse Brasil inteiro, e aí a gente vê que tem muita gente. Outro dia tinha um aluno de Belém do Pará na aula, e ele falou, puxa, mas eu nunca tinha ouvido falar
da capivara, e a gente fala, nossa, mas a gente está aqui e faz, né, Lu, e paga, e vai, e tenta de todas as maneiras alcançar esse Brasilzão e difícil, viu? Difícil. Porque a gente fala, né, fala de redes, a internet, mas não tem, porque eles te boicotam do outro lado, né? Porque estão sempre... Tem um pouco o mecanismo de busca ali do Google ali, muito. Né? Então, no fundo, e também esse cuidado, tô no Instagram, falo, gente, monta a lojinha, você monta uma casa no terreno do outro, né? Sim. Então, como é que é isso? Cadê a minha casa no meu terreno, né? Onde que é isso? Em que lugar agora que está? Então, acho que tem isso, que para mim, eu vejo lá a experiência, ela mais joga contra do que a favor. Impressionante. Então, é muito... eu acho que a gente ainda continua muito para vir mesmo, sabe? Fazer os cursos. É muito ainda boca a boca. Sim. Fez e aí indicou, tô aqui porque não sei quem fez, porque indicou. Porque o sistemão mesmo, ele só quer ganhar em cima da gente. É uma realidade, sim. É uma realidade, sim. O sistema, ele acaba... por quê? Porque a gente tem que pensar também de uma forma macro, né? Assim, a literatura, você veja só, literatura, qual o espaço que existe nos jornais para literatura? Já não tem mais, quase. Aqui no Rio, por exemplo, não tem. Os cadernos de cultura, tudo extintos, né? É o Fábio lá com sua coluna literária. A coluna vira uma página, daqui a pouco vira caderno, vamos ver. E o Livro News também, cada vez com um espaço maior. aí a gente vai ter um site, provavelmente. Mais raro, né, Fábio? Mas Fábio é um case realmente de resistência e de sucesso. Vamos ampliar isso aí, vamos ampliar. Eu acho que quanto mais espaços a gente for abrindo, mais outros espaços vão poder ser abertos também, porque vão enxergar aquilo ali como um nicho, né, de mercado também, enfim. Mas a gente interrompeu a Suzana. Por favor, Suzana, continua. Não, é isso que eu ia dizer. Você já não tem tantos espaços para... Eu estou falando literatura, tá? Sim. E livros e tal. Acho que já os espaços... Na internet você encontra muito mais, mas, por exemplo, a mídia, essa mídia maior, essa mídia, enfim, que por incrível que pareça, ainda tem uma validade assim, enorme, porque hoje, as pessoas estão se informando muito pela internet, mas elas esperam, na área de cultura, elas esperam muito o caderno de cultura de um jornal mais tradicional. Ainda tem credibilidade, né? A credibilidade. Pois é. Então, é claro que por aí vai se fechando, né? Agora, é aquela história, assim, você... vai estar pregando, não é pregando exatamente no deserto, né? Tem um texto do Borges, né, que eu coloquei na noite em que eu inaugurei a Estação das Letras, em 12 de abril de 1996. E vocês não eram nascidas, tá? Não, eu estava namorando meu marido já. Não, calma, a gente não é tão novinha assim, calma. Eu coloquei o texto do Borges tinha o quadro, né? A gente chamava a lousa, né? Como os paulistas chamam, né? Eu coloquei um texto dele que diz o seguinte, que é uma coisa que eu tenho muito comigo, né? Nada se edifica sobre a pedra, tudo sobre a areia, mas nosso dever é edificar, como se for a pedra, a areia. Olha aqui. Lindo, isso aí. Lindo. É isso. Tá? Quer dizer, você está ali, você sabe que é areia, mas você vai colocando, né? Você vai colocando sempre como se for a pedra, não é? E um dia chegamos a alguma coisa, né? Uma escultura, ainda que seja uma escultura de nós mesmos, que trabalhamos com isso, não é? Ainda que seja para se olhar e ver, puxa, eu fiz alguma coisa, coloquei um tijolinho, né? Eu comecei a trabalhar com leitura, comecei a me dar conta do valor da leitura, porque em 81 eu cheguei a fazer trabalhei no MEC, antigo MEC, Ministério da Educação e Cultura, com clubes de leitura, em 81, Nossa. cara. Eu não sabia o que é, quer dizer, eu não sabia. Era uma proposta do MEC de instalar clubes de leitura no país inteiro. E eu comecei a pensar, cara, a leitura é fundamental mesmo. Né? Tem que fazer. Eu trabalhei nisso 2 anos, depois
o ministro Eduardo Portela, que tinha me contratado para fazer essa coordenação, foi deposto, né? E saíram, né? Mandaram ele embora, né? E os projetos foram por água abaixo. Já iam começar no Brasil todo, clubes de leitura, e foi por água abaixo. Claro que nós todos fomos embora. Mas eu comecei a ver a questão da leitura como central em tudo, né? Como central. E uma coisa que eu comecei a me dar conta é o seguinte: eu já escrevia nessa época, eu tinha já um livro publicado, um livro só, mas eu já estava me arvorando, o primeiro livro que eu não gosto, tá? Mas eu queria, né? Estava lá naquele entusiasmo adolescente, né? Quase. E eu vi assim, cara, se eu quiser ser lida, eu preciso trabalhar pela leitura. Vocês entenderam? Vocês entenderam como é que ficou a cabeça? Se eu quiser ter leitores, quer dizer, eu tenho que trabalhar para que haja... Eu me dei conta como não havia leitores no país, né? Sim. E o que eu estava fazendo, querendo publicar? Sem leitores, né? Então, foi por aí que eu entrei no mundo da leitura, da escrita. Eu já estava nele desde menina, lá em Quaraí, lá na minha cidade, escrevendo meus versinhos, né? Mas depois eu fiz a faculdade e tal, comecei a ficar, claro, né? Me profissionalizar, né? Com tudo. Esse é um depoimento agora aqui. Chega, falei demais. Esse seu depoimento também remete a gente à importância da política pública para isso, né? Então, se lá atrás já se pensava nesses clubes de leitura, como é que vocês estão vendo essa necessidade, essa demanda, pelo que vocês fazem, se transformar também num viés de política pública, e como é que a política pública poderia chegar, por exemplo, para incentivar o que vocês fazem? Nossa, eu vi a Suzana agora falar que em 81 tinha um projeto do Ministério da Educação e Cultura para colocar clubes de leitura onde, Suzana? No país inteiro. Escolas? Nas escolas não. Já havia, na época, centros comunitários. Todas as cidades tinham, a minha tinha, né? E então a gente oferecia o clube, e os centros comunitários se interessavam, e nós enviávamos os livros para eles, os livros solicitados. Centros comunitários que eu acho que eram fora da organização federal. Né? Muito espontânea. A gente começou a receber carta do país inteiro. Porque eu, né, como mediadora de clubes de leitura há 15 anos também, nos mais diversos espaços, eu fui vendo também a importância, né, que porta de entrada são os clubes de leitura para a formação de leitores, porque esse espaço... De escritores. Também. Mas como a gente está falando que antes de escritor vem um leitor, a gente tem que primeiro ler. Né? Claro. E é isso. E esse espaço para a gente ler pelo prazer de ler, simplesmente pelo prazer de ler, porque é gostoso, porque é legal. Né? E aí e o clube, no caso, a gente ainda senta para conversar em roda sobre o que a gente leu. Então, virei a doida dos clubes de leitura. Eu quero que tenha um clube de leitura na padaria, na açougue, em todo lugar. Estou vendo onde dá para montar clube de leitura. E é isso, assim, como né, levar isso para o governo, levar isso para os governos, levar isso para tornar política pública, a formação de leitores. Vamos apostar, por exemplo, nos clubes de leitura. Inclusive fazer clubes de leitura nos governos, nas assembleias, nas câmaras. Né? Porque esse povo tem que ler também. Exatamente. Eu fui uma vez, por conta de uma questão dos clubes de leitura em penitenciária, eu vim no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e mostrei os livros que a gente levava para as penitenciárias, e um desembargador falou para mim: nossa, mas eles estão lendo tudo isso? Nem a gente está lendo isso aqui. Eu falei: pois então, vamos começar. Sim, né? Fazer Mas tem clube de leitura. Uma colega me falou que tem clube de leitura no Tribunal de Justiça agora. Muito bom. Enfim, estou feliz. Estou mediando um agora na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Os procuradores, pessoal do direito gosta de ler, mas não lê literatura muito não, Suzana.
Luciana? Tem que ler muito mais. Né? Então é isso, Procuradoria, Ministério Público, Ordem dos Advogados, né? Mas eu vejo algumas iniciativas, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem um grande parceiro, SP Leituras, Sim. né, com o CISEB. Sim, sim. A gente tem lá a gente falou Nas aí, bibliotecas, né? a gente tá conseguindo, a gente fez lá um EAD, uma formação de mediadores, já várias bibliotecas públicas com os seus clubes de leitura em diversas cidades aqui do estado de São Paulo. Então tem algumas iniciativas dessa incríveis, resultados lindos, mas é isso, como que a gente faz mais, como que a gente amplia. E acho que é isso, essas iniciativas, a gente também vai ganhando força para ir pressionando né, o Estado, o governo, a implementar. Eu queria falar de uma iniciativa, quer dizer, que é individual, que há anos eu trabalho com ele, que a gente tem lá a formação também literária para mediadores de leitura. Sim. Tá? E que a gente também trabalha nessa direção, porque o mediador, ele precisa, para poder ler melhor, ele precisa ter também alguma informação, né, gente? Não adianta, né? Você tem que saber trabalhar. E o maior problema que eu percebi ao longo desses anos, e por isso que eu me dediquei também a dar... É um curso que eu dou lá, chama Rodas de Leitura, Teoria e Prática. Tá? Então, a gente trabalha muito essa questão da mediação. Mas, o que eu quero dizer com... O que eu pensei, né? É que nós temos hoje muitas iniciativas, os livros estão sendo entregues nas escolas, tá? Iniciativas particulares e públicas em favor do livro, feiras literárias pelo país inteiro, né? Nas cidades pequenas e grandes, e é incrível porque a última pesquisa na área da leitura, não é? Ela mostrou que no país estão lendo menos, nós estamos lendo menos, ou seja, é como se essas iniciativas elas não tivessem surtindo o efeito que se esperava, ou elas estão... E eu já penso o seguinte, eu penso assim, é que nós temos um problema sério, eu acho que a leitura a gente aprende na escola. A escola, ela é de casa também, claro, com a mãe e o pai, mas você vê que a Luciana falou que os pais dela não necessariamente teve uma infância leitora, e ela se interessou na escola. Então, é onde as crianças passam a maior parte do tempo. Então, é ali. O problema da escola é que a maioria dos professores, infelizmente, no país, lê muito pouco. Não lê muito pouco. E não tem leitura como para que afine a sensibilidade, como para fazer as crianças gostarem de ler. Por outro lado, o currículo escolar, do fundamental até o ensino médio, né, ele é feito dessa forma, né? Primeiro, são muitas horas dedicadas à gramática e à sintaxe. Não estou, digamos assim, não estou defenestrando a gramática, mas eu acho que antes dela, a leitura tem que vir. Quer dizer, essas horas todas podem ser dedicadas à leitura. E mais adiante eles vão descobrir objeto direto, oração coordenada, sabe? Assim, essas coisas. Vejam só, os alunos trabalham com isso desde a segunda série. A minha neta, de 10 anos, trabalhava esses conceitos abstratos dali até o ensino médio. E, quer dizer, eles trabalham repetidamente os mesmos conceitos. A diferença entre complemento e adjunto adnominal, ficava a minha outra neta, que eu tenho de 16 anos, escabelando, e eu com pena dela, porque eu sei, na verdade, que ela não vai precisar disso para nada. Isso aqui é para nada. Então, a leitura ela tinha que ser a peça fundamental. Eu acho que a orientação do currículo escolar nessa área ela é muito falha. E você acha que isso atrapalha a leitura? É claro. Sim, né? Se você se cria um leitor, esses conceitos de gramática e sintaxe, eles são muito abstratos para uma criança de 7 anos, 8 anos. Tá? Ela não conhece a língua portuguesa, ela não conhece a língua mesmo, né, em si, ela não tem ainda o vocabulário, não tem nada. E ela está adquirindo isso, ela vai adquirir a fluência, inclusive, na leitura.
Tá? Se nós formamos leitores, e aí entra a minha defesa, aí eu tenho essa tese que eu já falei, estou escrevendo até sobre isso, tá? E é o seguinte, leitura, 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 tá? Até a universidade, como uma matéria lúdica, que não tem prova, não tem nada, não há provas, não pode ter prova em aula de leitura. A leitura, ou ela desperta a sensibilidade, e você vai até, o cara vai fazer medicina, ele vai ter que cursar lá uma eletiva, que seja o que for, de leitura. Aí você vai formar não só leitores, como seres humanos melhores, mais sensíveis, médicos que vão... É o que eu digo, a literatura, não falo só leitura de literatura, leitura de um modo geral, né? Também, né? Você vai formar pessoas com mais consciência do outro, Sim. Sabe? A palavra que fica fora de moda, meio, né? com mais amor pela vida, né? Percepção de que eles não estão sozinhos, nós estamos cercados, né? Enfim, fiz uma discussão. Mas não, que discurso mais lindo, que discurso mais lindo isso. Leitura, leitura, leitura. É isso aí. Porque é quando a gente perde o leitor. Quando a criança começa a ter que fazer prova. E a leitura vira um instrumento. Né? Você instrumentaliza, e aí você tem que ficar respondendo, sei lá o que responde. Qual a intenção do autor? Gente, qual é o objeto direto e o objeto indireto? O que o autor quis dizer ali, com não sei lá o que ele quis dizer, né? Então, aí é isso, perde todos. Gostei que a Suzana falou de ser lúdico. Sim. Né? Gente, vamos só ler. O prazer da leitura, como você falou também. Vamos só ler, conversar. Um dia. Ler e conversar. Só entre aspas, né, gente? Só ler, bem entre aspas, esse só, né? Sim. Esse só ler provocou o que provocou naquele hospital que você falou. Sim, é isso, E lá um dia você para a aula e diz assim, o encontro de leitura, né? E diz assim, olha, gente, Maria é sujeito de foi à feira. Maria foi à feira. A estrutura é essa. Eu dei aula muito em faculdade, né? Então contava muitos erros de pontuação e de toda a ordem dos textos dos alunos. Então, eu dizia assim para eles, olha, tal dia eu vou dar uma aula de português inesquecível para vocês, de pontuação, venham. Aí eu colocava 10 frases no quadro. Quando terminava a aula, eles diziam, ai, Suzana, que maravilha, eu não entendia nada disso, passei a entender. Eu falei, o mérito não é meu. É de vocês que já estão maduros o suficiente para entender uma abstração. Sim. Então, o mérito não é meu. O mérito é que a gente veio trabalhando, escrevendo e tal, e agora vocês entendem que não se separa sujeito de predicado, por exemplo. Eu dou oficina aqui para jovens, né, de leitura e escrita, e outro dia eles vieram. Lu, vão agora fazer vestibular, né? Lu, a gente pode ler os livros do vestibular igual a gente lê com você? Eu falei, é só ler, Lu. Podemos, então é isso, eles quiseram primeiro ler, vamos só ler e conversar, porque eu falei, tudo bem, vocês vão ter que responder umas perguntas aí, mas eu achei lindo, porque é isso, antes de pensar no que eles têm que responder, podemos só ler com você os livros que a gente tem que ler para o vestibular? Que é isso. Porque com o jovem falou isso, eu não vou vir aqui, gente, fazer nem... Eles ficam me olhando desconfiado, assim, tipo, não vai fazer pergunta, duvido, né? Tipo, e a hora que começa só o bate-papo, a conversa, e eles vão vendo que eu não tô com pegadinha... Que não é prova, vai dando aquela relaxada. E cada leitura é incrível. Uma inteligência, uma sensibilidade, e a gente perde. A gente já está encaminhando para o final do nosso papo, e eu queria terminar com uma reflexão que é um pouco a continuidade do que a gente já está falando aqui agora, e principalmente depois dessa provocação da Suzana. Qual é a importância para vocês do acesso e da prática da leitura para a formação de cidadãos num país como o Brasil? Qual é a importância? Isso. Porque às vezes Total. Exatamente. Porque às vezes se coloca isso de uma forma meio adjacente, mas a gente tem aqui exemplos de que não é. Eu acho que é total. Constituinte da cidadania. Isso. E como fazer para que isso
Sabe, uma coisa que eu tenho reparado, por exemplo, agora nos jovens, reparo até pelo meu em casa, né? Tenho um filho de 15 anos, essa questão das redes sociais, Sim. né? Então, a É leitura, problemático, isso é muito problemático, eles não leem, né? E não adianta mais você dizer, não, o exemplo vem de casa, porque, poxa, eu sou escritora, minha casa é coberta de livros, meu marido é advogado, é leitor, e eu tenho um filho que não lê. Uhum. Né? Então, aquela conversinha do exemplo, gente, esqueçamos essa história do exemplo. A gente vai ter que pensar muito além disso. Como fazer para essa molecadinha ter gosto pela leitura e, de fato, ler. E ler em outros, talvez. Por que não? Por que não pode ler no celular, sabe? Sim. Ler em outros tipos de equipamentos, em outros formatos. Mas que leiam, porque isso, como a gente estava falando, isso é constituinte e da própria personalidade, né? A gente está perdendo a capacidade de fabulação, né? A gente está perdendo o conceito, a própria ideia de narrativa, porque tudo é narrativa, tudo é história, gente. Tudo é a ideia de narratividade, a ideia de história, a capacidade de fabular, de criar, a criatividade. Isso vem daí, né? Vem das histórias que se contam, ainda que sejam orais, como a gente aprende lá. Aprendi com a Carol Casati, estudando a Preta Palavra, estudando as escritoras negras, né? O conceito de oralidade. Então, a gente não pode deixar isso de maneira alguma ser resumido ali nas mídias sociais, numa coisa que a gente vai puxando o dedinho ali, vai virando o dedinho, vai fazendo assim no Reels, no TikTok. Ali não tem narrativa nenhuma, não tem, e não deixa espaço para criação. Mata o lúdico, né? Que a Suzana muito bem falou aqui, mata o lúdico, mata a capacidade de criação, é uma coisa totalmente passiva, né? O aluno ali, o jovem fica ali passivo com aquele celular na mão, né? Então, eu acho que é isso, essa importância da literatura. A gente tem que retomar. E vocês vejam que isso tem uma importância que é muito clara, mas isso é colocado dentro de uma secretaria específica do Ministério da Cultura, que vai desenvolver um plano de leitura, não sei o quê, que é uma coisa lá no final de uma política pública que poderia começar antes, como base, como sustentáculo de uma política pública. Digo, você vai formar Pois é. do início ao fim, só Isso, que não dá voto, viu? Sim. Porque isso é extensão, são 15 anos, pelo menos, para que o produto disso comece a dar frutos. Agora, qual é o interesse nisso? Eu não sei, eu acho que não tem. Precisa ser mais fortalecido isso. Mas, Ana, eu fiquei te Os livros vão ouvindo. das escolas e não são lidos, ficam fechados. Uma grande Sim, parte. a gente vai em escola que a biblioteca está fechada. Justamente, começa por aí. Ou que a biblioteca virou depósito, Porque eu já vi estragam isso. os livros. A biblioteca vira depósito. Mas eu fico pensando muito... meus filhos também não leem, não gostam de ler. Mas tudo bem, eu acho. Estou lá lendo. Eles são muito privilegiados. Eles têm muita oportunidade. Acho que está lá. Eu já vivem lendo, gosto de ler. Se vão ler... Eu não me preocupo tanto com eles. Mas eu fico pensando onde não tem a oportunidade. Também. Quais são as casas, que é a grande maioria desse país, que não tem livro. O pai e a mãe não lê porque também não teve livro, também não teve acesso. E nas escolas das crianças e nas dos escolas, adolescentes, eu vejo a gente... a Suzana falou aí das escolas dos professores, que também, falando dos clubes de leitura, a gente quis uma vez montar, a gente foi montar em escolas, me chamaram para a gente montar clubes de leitura para os alunos. Aí os professores, eles não gostam de ler, jovem não quer ler. Eu falei, bom, mas e vocês, o que vocês estão lendo? A gente não tem tempo de ler. E não tem mesmo. Assim, os próprios professores, é pesado, é puxado. Não sei quantas escolas para poder se manter. Então, tá um monte de aula, um monte de escola, e aí você ainda tem que chegar em casa, você tem que cuidar da casa, você pega o transporte público, eu entendo. Aí a gente chega lá e fala, então, a gente tá aqui com um programa para vocês lerem. Eu falei, pelo amor de Deus,
Faz comigo, não. E eu entendo. Então, o que a gente faz? Tá bom, vamos ler junto? Exato. Vamos ler um conto? Se tivesse esse no programa mês que ela seja, falou aí, Rodas de leitura é. para professor. Isso. Exatamente. Agora Tá. é isso. Formação de mediadores Isso. de leitura. É Tá? porque a gente fica falando das crianças, Direto na escola. Mas se quer quem os- que se quer está os com essas professores, crianças é. e que oportunidade, que momento que está sendo oferecido para essas pessoas poderem parar um pouco. Uhum. Tem a ver o que eu vou falar, mas não tem. Mas lembrei disso, que eu acho uma das coisas mais lindas. Eu fiz um clube de leitura com esses alunos para quem eu dou aula, e eles moram em algumas favelas aqui de São Paulo, e a gente leu o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E um deles, o dia que a gente foi conversar, assim, ele falou: eu descobri que a minha mãe não é brava. A minha mãe é muito cansada. Ah, que bonito, olha. Entendeu? Então, como é que essas mulheres tão cansadas, que tempo que está sendo oferecido para abrir esse espaço para o lúdico, para a fabulação, para o prazer? Não tem. Então, é isso. O que nós, o nosso pouquinho aqui que a gente está fazendo, onde a gente consegue entrar para oferecer para essas pessoas um pouco desse espaço. E acho que essas pessoas, a hora que sentirem, descobrirem isso, elas levam para a vizinha, e elas levam para frente, e elas também vão brigando por esse espaço. Então, o que a gente pode fazer aqui com os nossos centros culturais, com as nossas escolas, né? A gente vai tentando abrir essa fresta, né? Ver se essas pessoas vêm e confiar que elas vão passando, porque a hora que sente esse gosto, aí elas vão brigar. Aí elas vão brigar pela biblioteca para os filhos, elas vão brigar por biblioteca comunitária, enfim, a gente ajuda a abrir um espaço de respiro aí. Porque a maioria das pessoas nesse país, gente, não dá para respirar, não tem descanso. Não, eu tive muitas experiências agora na pandemia, porque eu fiz vários projetos durante a pandemia aqui no Morro do Alemão. Então, nós fazíamos rodas de leitura. Sem som. Perdeu o som. Seu som saiu. Pronto, então, voltou. Eu vou dizer só para... Eu não quero me estender muito, porque eu tenho mania de... Falo demais, eu acho. Tá? E eu fiz um projeto durante a pandemia no Morro do Alemão, durante 1 ano e meio, foi mais ou menos, tá? E nós mandávamos os livros para os alunos. Os alunos eram alunos já de uma ONG de judô, que trabalhava no morro, e que tinham essa condição de a gente podia falar com eles pelo celular. A gente, então, montou o projeto, mandávamos livros para eles. O livro, por exemplo, a gente trabalhava um determinado livro, no final de 4 encontros, ia o autor conversar com eles. Mas era tudo online, né? Você sabe que foi uma coisa tão maravilhosa, gente, porque você via as janelinhas online, você tinha, assim, 3 crianças com um livrinho na mão, a mãe querendo ouvir. Assim, foi uma coisa, assim, de dar vontade de chorar. Emocionante mesmo. Gente. Emocionante. Ou seja, é possível fazer muita coisa, sabe? E a gente teve, eu dou assim, graças assim, a poder, nessa época, que foi uma época tão dura, né? Primeiro, eu poder ter desenvolvido esse trabalho, e depois tive que recomeçar tudo do zero, né? Colocar online tudo que nós fazíamos, né? Foi até para mim mesma, que sou mais antiguinha, falar no diminutivo, né? Passar para o virtual. A dificuldade para vocês não deve ter sido tanta, mas a minha foi. Mas também você, com a experiência que você traz, também você tem uma grande condição de trazer mais gente para esse mundo que você ajudou a criar, né? Suzana, eu queria agradecer muito a presença de vocês 3 aqui. Uma alegria incrível poder contar com o que vocês fazem, a reflexão de vocês junto com a gente
para tentar fazer com que esse sonho de um país de livros e leitores seja cada vez mais real. E vamos em frente, vamos continuar conversando e vamos continuar fazendo com que essas coisas cada vez mais ganhem mais dimensão e mais acesso a leitores no país inteiro. Muito obrigado, Suzana, Ana, Luciana. Obrigada, Fábio. Um dia nos encontramos em São Paulo, tá? Vamos sim, vamos sim. Aí, viu? Avise quando vier a São Paulo, Suzana. O Fábio dá para mim o meu telefone para vocês, ele passar para mim também, o contato. Tá bom, joia. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, a gente está terminando aqui. Continuando aí na luta, reverberando tudo isso. Estamos terminando aqui mais um episódio da primeira temporada do podcast Livro News, um país de livros e leitores. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Até breve, Suzana. Até breve, Suzana, tá? vou te procurar na Flip agora. Correr atrás dela. Correr atrás